Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius explicando como os empresários que foram excluídos do Simples Nacional podem migrar para outros regimes tributários. O economista Alexandre Chaia fazendo uma análise da atual conjuntura econômica e financeira. O advogado Marcos Bernardini falando sobre a condenação do Facebook a pagar uma indenização de 20 milhões por danos morais coletivos, decorrentes de vazamentos de dados que ocorreram entre os anos de 2018 e 2019. Também esteve conosco o economista Otto Nogami. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o senador Esperidião Amin. Fique conosco. Neste final de semana, em comemoração à Semana do Soldado, acontece a ExpoEx, no obelisco do Ibirapuera. Os visitantes poderão ver de perto os cães de guerra, fazer passeio a cavalo, além de ouvir muita música boa com a apresentação da Banda Sinfônica do Exército. Não perca, ExpoEx, neste final de semana, no obelisco do Ibirapuera. Entrada gratuita. A medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.320, que, diga-se de passagem, já está em vigor desde o dia 1º de maio, ele traz também um novo critério de correção do salário mínimo. E essa correção é baseada na variação da inflação no ano anterior e o PIB de 2 anos atrás. Exemplificando, qual será o salário mínimo provável em 2024? Então, o Boletim Focus prevê a inflação para esse ano de 2023 no patamar de 4,9%. E o PIB em 2022 foi de 2,9%. Ou seja, encadeando esses dois indicadores, nós chegamos a uma variação de 7,95%. Ou seja, a previsão para o salário mínimo para o ano de 2024 é de R$ 1.425. Isso é bom? Nossa, é fantástico para o trabalhador. Aliás, isso vai de encontro com a própria promessa da campanha do atual presidente da República. Entretanto, não podemos esquecer que isto representa, na prática, também um aumento no custo de produção na indústria, principalmente aquelas mais intensivas utilizadoras de mão de obra. E o dado que nos preocupa é que, se nós avaliarmos a evolução da produção industrial nos últimos 10 anos, a gente verifica que a produção industrial caiu 13,5%. E pior ainda, na produção de bens de consumo, a queda foi de 16,4%. E pior ainda, com relação à produção de bens de consumo duráveis, que apresentou uma queda de 29,8%. Com este aumento no custo da mão de obra e dado um determinado capital de giro, isso faz com que a indústria tenha uma condição menor de produzir, afetando, consequentemente, a condição de oferta na economia. Então, o grande problema é que, com esse reajuste do salário mínimo e com o comportamento da indústria nos últimos anos, a gente percebe que a distância entre o desejo de consumir e a capacidade de produzir está aumentando. E esse desajuste ou esse desarranjo, ele acaba impactando sobre os preços na economia, levando, inevitavelmente, a um aumento generalizado dos preços da economia. Ora, esse aumento generalizado dos preços significa, em última instância, a volta da inflação. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Sabedores todos nós,
de que neste ano de 2023, infelizmente, milhares de contribuintes foram notificados pela Receita Federal do Brasil quanto à exclusão do regime do Simples Nacional. Não resta a esses contribuintes, repito, infelizmente, outra alternativa que não verificar junto ao seu contador, o seu prezado contador, numa conversa muito fina, no sentido de avaliar qual é a alternativa que surge em função desta exclusão do regime. Estas empresas, uma vez excluídas, deverão migrar para um outro regime que será, inevitavelmente, ou o regime do lucro presumido ou o regime do lucro real. Ao fazer esta migração, o seu contador, claro, de certo, irá avaliar qual é o novo tributo, quais são os novos tributos surgidos face a esta migração para um dentre os dois novos regimes já citados e vai sim, claro, compensar aquilo que eventualmente foi pago no regime do Simples Nacional para fazer-se uma compensação entre os novos valores devidos para os novos tributos surgidos, novos valores, novas bases de cálculo, novas alíquotas, frente aos valores já recolhidos. Ao migrar para o regime do lucro real ou lucro presumido, estas empresas que estavam no regime do Simples terão que entregar também, face a esta migração, terão que entregar obrigações acessórias desde janeiro de 2023 até agora, o que também vai acarretar multas pelo atraso, não no tempo cabível, no tempo permitido pela legislação, para tais obrigações acessórias, reitero, infelizmente. Foi um grande prazer falar com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Depois de um período longo, com a bolsa caindo diversas vezes, batendo recorde histórico de queda, o humor do mercado começa a melhorar. As quedas foram justificadas por dois fatores internos e fator externo. Os externos são o risco da dívida americana, a expectativa de calote dos Estados Unidos e a desaceleração na China, que também gerou aí um risco global de diminuição do crescimento. Isso melhorou, tanto o Banco Central da China quanto o Banco Central americano começou a mostrar um cenário mais positivo para o crescimento internacional, o que fez com que todo o mercado, não só o Brasil, todo melhorasse. Mas o principal fator dessa melhora do humor atual é o cenário interno. A aprovação no Congresso do arcabouço fiscal, que era uma das promessas do Haddad, para poder mostrar realmente o compromisso com a estabilidade econômica, ele em si foi aprovado. E isso vai abrir espaço para o governo para poder já começar a fazer o planejamento de gasto, a nova lei de diretrizes orçamentárias e com isso mostrar a possibilidade de crescimento e de gastos que ele vai ter para os próximos anos. Essa melhoria, essa possibilidade, junto com a reforma tributária, vai abrir espaço para o governo fazer o que ele mais gosta, que é gastar com investimentos que vão de alguma forma fazer a economia crescer. Isso é a ideia da terceira rodada do PAC, que muda de nome, muda de estratégia, mas não deixa de ser gastos públicos. O governo pretende fazer um investimento gigante e no total de todo o projeto do PAC no governo Lula, ele esperava ter um investimento na faixa de 1 trilhão. Não vai ser 1 trilhão, mas vai já gerar o suficiente para fazer a economia crescer. As expectativas daqui para frente elas estão melhorando. A tendência é que os juros continue no processo de queda e principalmente você vai ter um crescimento do PIB esse ano e no ano que vem maior do que todo mundo esperava. Isso vai fazer a economia toda crescer, economia, serviços, indústria, levando um maior número de contratações, aumento da renda da população e principalmente com o aumento do gasto da população, que é o grande motor da economia, para o próximo ano fazer com que a economia se retroalimente e continue crescendo. Então essa é uma informação importante. Quando você pensa na quantidade de empresas que precisam vender para a população, elas vão conseguir ter um ano que vem muito melhor do que esse ano, porque a renda total da população vai estar crescendo exatamente porque a economia está melhorando, os juros estão caindo e com essas novas apostas de gasto do governo, a tendência é que você tenha mais dinheiro disponível para a população. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp.
Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. Recentemente foi veiculado na imprensa e nas redes sociais que os usuários do Facebook e do WhatsApp teriam direito a receber uma indenização que poderia variar de 5 a 10 mil reais por conta de vazamento dos seus dados que teria acontecido entre os anos 2018 a 2020. Esses vazamentos aconteceram e houve uma sentença, então há uma sentença judicial que condenou o Facebook em danos coletivos, ou seja, a toda a coletividade, em 20 milhões e também condenou a todo o Facebook, a todos os usuários receberem uma indenização de 5 a 10 mil reais. Primeira coisa que é importante observar é que foi uma sentença de primeiro grau. Isso significa dizer que o Facebook ainda pode recorrer, isso ainda pode levar bastante tempo. Desde agora você já pode procurar um advogado e pedir essa indenização. Mas como essa sentença ainda não é definitiva, isso pode se alterar. O melhor é aguardar o desfecho final dessa ação proposta para saber se efetivamente essa ação ela vai se confirmar ou não. Porque se eventualmente você propõe a ação agora para receber esse dinheiro e depois se reverte, você vai ter que devolver esse dinheiro para o Facebook com juros e correção monetária. E também é importante não cair em nenhum tipo de golpe. A informação é verdadeira, mas se você tiver contato com qualquer pessoa que te aborde pedindo dinheiro para que você receba essa indenização do Facebook, isso não é verdadeiro, não caia nisso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o senador Espiridião Amin, que nos traz muita alegria e obrigado pelo seu tempo e a sua participação. A grande pergunta é: o senhor que sempre defendeu a causa da micro e pequena empresa, como é que o senhor encara a reforma tributária e como é que o senhor encara o simples dentro dessa reforma tributária, senador? Meu querido amigo Cury, quero saudar todos os nossos ouvintes e vou dizer o seguinte: depois de mais de 40 anos de militância numa causa, quantas pessoas têm que pedir mais ou menos desculpas pelas suas afirmações nesses 40 anos? Eu acho que você, no SIMP, na defesa da micro e pequena indústria, tem que pedir muito pouca desculpa pelo que falou, pelo que pregou, pelo que defendeu. Obrigado. E sempre que eu estive ao lado dessa causa, eu fui eleito em 82, portanto, há mais de 40 anos para governar Santa Catarina, e usava como slogan maior prioridade aos pequenos negócios, aos pequenos produtores rurais, às organizações de microcrédito que surgiram depois, ou seja, ao princípio do apoio à micro e pequena empresa e, no caso, à indústria, como um dos ramos fundamentais. Eu tenho que pedir muita desculpa por outras coisas que eu possa ter defendido, mas por esta, olha, se desculpas eu acho que você e eu temos que pedir é por não ter conseguido convencer alguém. É isso mesmo. É muito difícil isso na vida humana, você ficar 40 anos defendendo uma causa e 40 anos depois, então, passado esse período, você ter, olha, eu errei muito pouco. Eu errei muito pouco defendendo esta bandeira. Eu acho que isso vale para você e vale para mim.
Por isso que a gente tem o direito de continuar insistindo e a obrigação de nos atualizarmos no que é necessário. Porque a economia evolui, a tecnologia é avassaladora, os meios de pagamento, né? Eu dizia outro dia, talvez você não saiba, mas eu concluí o doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui na Universidade Federal em 2010, quando eu tinha 62 anos, agora estou com 75. Continuei estudando e eu dizia, há uma controvérsia, o mundo é plano ou não é plano depois da internet? Então, o Thomas Friedman tem um livro, Logística, Meios de Comunicação, Internet, Inteligência Artificial agora. Então, o mundo é plano. E o Chad, primo, né? Jamil Chad, escreveu, o mundo não é plano, porque os que estão fora deste contexto estão na escuridão mais profunda. É verdade. Eu acho que se houve uma inovação tecnológica que alcançou todos os níveis sociais e econômicos, foi o Pix. Porque hoje, quem é que não manobra com o Pix? Verdade. Quer dizer, quem não manobra do que os que usam. É um meio de pagamento que surgiu há pouco tempo e pegou. Quer dizer, neste ponto, a tecnologia mostrou que é possível tornar o mundo plano. Então, com essa tecnologia que cresce e se diversifica de maneira avassaladora, nós temos é que mudar a ferramenta, não a bandeira. A Isso. bandeira é do micro e do pequeno negócio, indústria, enfim, microcrédito, né? Arrumar interlocutor para o pequeno conversar, associações, formas de associativismo, e associativismo agora com apoio na tecnologia. Então, eu acho que esse é o balanço inicial. Aqui chegamos, agora temos reforma tributária. É evidente que só o insensato vai mexer no simples, ou no simples, super simples. Tem que ter uma dose de insensatez. Não, é que isso aí está indo bem demais, eu tenho que dar uma enferrujada nisso. Não, nós temos que dar uma agilizada, uma dinamizada. E é assim que eu encaro, no nosso caso, a reforma tributária. E eu gostaria de dizer as 3 coisas que me movem. Por Nós favor. vamos fazer um plano de trabalho, vamos discutir como é que isso repercute em cada setor, nas regiões, nos estados, nos municípios. Esse é o plano, é a rota de trabalho que o Senado, por iniciativa do relator, senador Eduardo Braga, e inclusive com uma proposta, pelo menos, que eu coloquei no roteiro, que é a discussão do Conselho Federativo, com o qual eu não concordo. Então, quero discuti-lo. Pode ser que alguém me convença. Eu tenho 3 princípios. Primeiro, simplificar. O que nós queremos para a microempresa, para a pequena empresa, tem que ser para toda a economia. E a tecnologia tem que nos ajudar. Se nós não aproveitarmos a tecnologia para simplificar o sistema tributário, nós já estamos na contramão. Verdade. Reduzir o número de impostos, simplificar a forma de enquadrar, tudo isso nós temos que aperfeiçoar, porque o sentido do projeto que veio da Câmara é este, simplificar. Sim. E houve uma coisa curiosa, houve uma conjunção de valores muito curiosos. Não sei se você sabe quem é que mais discutiu sobre simplificação tributária. Foi o Miguel Aburrado, aqui de Joinville. Ele é do outro lado do Rio Jordão. Ele é do outro. E ele discutia, coisa boa. ele discutia muito com o Rauli, que é do lado de cá, do Rio Jordão. E foi uma conjunção astral interessante no começo dessa discussão. Então, vamos jogar pela simplificação. Segundo,
menos Brasília e mais Brasil. É aí a minha rota de conexão com o Conselho Federativo. Sim. Se a lei estiver bem escrita, não precisa de conselho. Resolve-se com algoritmo. Isso. Como faz hoje para pagar isso? O que do ICMS vai para o município, o que vai para o Estado? É o algoritmo que responde. E se ela está mal escrita, não vai ser o conselho que vai melhorá-la. Pelo contrário, o conselho vai ser um poço de lobby. Sim. E Sim. de lobbies nem sempre republicanos. Essa é a minha discussão. E terceiro, nós não podemos, para beneficiar o setor A, tornar o setor B o pagador das nossas promessas. Não podemos terceirizar a nossa penitência para o outro, como a Sim. Europa está fazendo conosco. Quando a Europa vem aqui dar lição de como cuidar do nosso mato, da nossa floresta, ela está terceirizando a penitência, que o pecado é deles. Claro. Eles é que pecaram. Quem acabou com a massa arbórea da Europa foram eles, com aquelas guerras, Sim. com o frio que o Vladimir Putin lhes impôs. E eles querem terceirizar a penitência para nós. Então, nós temos que ter travas. Eu já disse brincando, tem que procurar marcenaria, serralheria para arrumar travas. Isso. Travas que peçam uma elevação de impostos que sufoque a galinha de ovos de ouro, que é o empresário. Porque a riqueza é gerada por ele. Sem O dúvida. governo nenhum gera riqueza. E, quando não atrapalha, já está ajudando. Então, se você fizer por arte e por pressões com que determinado setor da economia fique sufocado, a economia toda vai ser prejudicada. Sem dúvida. Então, 3 princípios: simplificação, menos Brasília e mais Brasil, e travas para evitar o absurdo do sufoco tributário. Dentro desse princípio é que eu digo, o sujeito vai ter que ter um argumento, olha, não é heterodoxo, é supraespacial, para dizer que é preciso alterar o rumo, a direção do supersímples, da legislação. Agora, o aperfeiçoamento tem que ser uma provocação também tecnológica e de competitividade, Sim. que estimule o associativismo. E a sua última entrevista, acho que foi há 2 ou 3 dias, eu ouvi, você disse o seguinte: nenhuma atividade econômica em nenhum país do mundo consegue crescer se não tiver crédito. É verdade. Não foi mais ou menos isso que você falou? Não, foi exatamente isso. Se não E tiver crédito, amigo, crédito primeiro significa confiança. E no nosso caso, expectativa naquilo. Eu confio naquilo. Portanto, se eu não regar aquele canteiro, que eu sei que vai responder afirmativamente, tem que receber a sua dose de água, né, do regador, para poder florescer, crescer e dar frutos. Senador, existem comentários, e claro que é uma opinião, de que o Senado deverá ter a sua votação, a sua formatação final da reforma tributária em outubro, para, com as correções, voltar à Câmara e a Câmara poder votar em novembro. É aproximadamente esse o cronograma e o objetivo? Eu não vou dizer o dia. Temos até um dia. O dia para ser furado, né? O dia não será este. Mas a nossa ideia, né, o plano pretende que a gente chegue em meados de outubro com a cabeça feita para votar. Eu queria chamar a atenção de que o que nós estamos votando é uma proposta de emenda à Constituição. O texto tem que ser aprovado nas 2 casas. Não é como num projeto de lei, que a Câmara vota, o
Senado muda e a Câmara, no final, diz se fica um texto ou outro texto. Na PEC, só é aprovado o que as duas concordarem. Então, a gente tem a esperança de que a Câmara possa deliberar um acordo entre as duas casas e, havendo acordo entre o conteúdo das duas casas, o assunto possa ser resolvido este ano ainda. Senador, nós queremos agradecer muito a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Agradecê-lo pelo posicionamento, parabenizá-lo, desejar pleno êxito nisso e continuar pedindo que nos próximos 40 anos o senhor continue defendendo a causa da micro e pequena empresa, como nos primeiros 40 anos já passados. Muito obrigado, senador. Parabéns, saúde, sarra. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br